Olá, amigos. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2017. E este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Deixe aqui no chat sua pergunta ou contribuição para o canal. Temos disponibilizados aqui mesmo superchat para você que está conosco online. Se você chegou depois da live e deseja contribuir, ainda pode contar com o PayPal, que está logo abaixo na descrição. Queria agradecer aos novos inscritos, aos canais parceiros, lembrando sempre de nossos amigos da Toca da Coruja e de canais que têm acompanhado o Alienados desde o começo. Queria fazer um agradecimento especial também aos colaboradores Mazo, Ricardo, Rodrigo, Jaquita, Nancy, João, Marcelo e Stefano, que estão sempre conosco aqui. E também ao Marcelo e ao Max, que me auxiliam na página do Facebook. Se você tiver interesse em nos enviar seu relato em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook, cujo link está logo abaixo na descrição do vídeo. Obrigado a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possam haver durante a live. Para você que gosta de ficar acordado de madrugada, logo depois do final desta live estaremos iniciando o Madrugadão com alguns do canal. Ele será exibido até o amanhecer do dia e você poderá participar do chat conversando com os que também estiverem assistindo com você. Hoje, nós estamos com o Deepak Sekaraveda e ele vai falar sobre o Portal para Marte. Boa noite, Deepak. Boas noites, Clévio Shell Corvin, quer dizer, Clés das Estrelas, Hazai Laá. E aí, beleza? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos falar com o pessoal do chat. Temos aqui a presença do Antônio César Santos, da Grace Medeiros, Pedrinho, Ludmila, Luzia, Júnior, Universo dos Mistérios, Mirella e Hércules, deixa eu ver quem mais, é a Tesão da Luz, que é o Deepak, que está comigo aqui. Fique à vontade, Deepak, para expor o tema, e logo depois eu vou te passar as perguntas que vão sendo feitas. Acredito que o pessoal vai colocar as perguntas aqui. Eu só peço para que coloquem @alienates ao lado da pergunta para que encontremos mais rapidamente. Obrigado a cada um de vocês. Sim, Deepak, fique à vontade. Uhum. Acabou? Você não tem mais nada para falar? Tem certeza, né? Você não tem nada para falar. Beleza, então. Parece que não tem o que fazer, né? Ai, ai. Mas então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoas queridas. Vamos bater um papinho aqui? Um papo esotérico, um papo místico, uma conversa, né, sobre os mistérios divinos, sobre os segredos, sobre códigos, criptologia, criptofologia e, né, vamos expandir um pouco a nossa consciência sobre assuntos muito interessantes. Hoje vamos falar de portais, né? Nós, na semana passada, intitulamos rapidamente, né, essa live como Portal para Marte, mas quando eu fui escrever o assunto, né, que ficou extenso, enorme, né, então eu acabei chamando de She'arim, palavra hebraica que é plural da palavra Sha'ar. E Sha'ar quer dizer portal. Algumas vezes se traduz para porta, né? Mas porta é diferente. Na língua hebraica, a palavra porta é Dalet. Né? Então, por exemplo, se alguém entra aqui, né, e sai e deixa a porta aberta, eu digo Sagareta Dalet. Né? Então, Sagareta Dalet, quer dizer, fecha a porta. Sagareta Sha'ar. Tá? Eu digo Sagar, né? A Dalet, fecha a porta. Então, a palavra Sha'ar, né, é portal. E a gente fala um pouquinho sobre isso hoje, sobre os portais. Isso tá relacionado com o assunto que a gente já vem discutindo, sobre Marte, a criação da humanidade em Marte, compartimentos da chamada Terra Oca, né, que de oca não tem nada, na verdade, ela tem compartimentos, e esses compartimentos são habitados,
existem criaturas dos mais variados espécies e tipos, né? Dentro desse sistema intramundo, né, habitado. Eu não sei se vocês viram aquele vídeo do lançamento, da explosão do foguete do Elon Musk, né, do SpaceX, no ano passado. Foi ano passado, né, Clésio? Ano passado? Acho que foi, né, no final do ano passado, né? Explodiu, né? Eu não sei quem viu aquele vídeo, e claramente, sem sombras de dúvidas, nós podemos notar ali que OVNIs, né, voadores não identificados, UFOs, destruíram aquele lançador, né? Isso está evidente, né? E, bom, todo mundo fica focado nas estrelas, né? OVNIs, na cabeça do pessoal, sempre vem das estrelas, né? O que o pessoal não sabe é que nós temos, né, uma Terra habitada no interior e cuja tecnologia é muito mais elevada do que a tecnologia que existe hoje na superfície. E, claramente, esses intra-OVNIs, né, esses OVNIs, eles vieram de dentro do planeta. E essa também é uma razão de por que nós não tivemos uma guerra atômica até hoje, né? Porque, evidentemente, a Terra não pertence somente a nós, e isso é egoísta, é idiotice nossa achar isso, né? Existem outros seres que habitam a Terra, e, evidentemente, eles estão preservando, né? Lutando para preservar o mundo na qual eles também habitam. Porque se os humanos estúpidos da superfície, né, atearem fogo radioativo sobre a Terra, evidentemente os que estão, né, nos compartimentos, né, no interior da Terra vão sofrer as consequências também. Então, evidentemente, eles sempre interviram e continuam intervindo para que a Terra não seja destruída por esses humanos estúpidos da superfície, né? Certo, pessoal? Então, claro, evidentemente, muita gente vai perguntar assim, né? Mas espera aí, como assim a Terra é oca, entre aspas, e ela é habitada, né, no interior? E aonde que eu encontro evidência sobre isso? Primeira questão, né? Os textos hebraicos da Torá, quando eu digo Torá, não estou falando Bíblia, né? A Bíblia é um texto traduzido a partir da Torá, mas essas traduções foram manipuladas, extensamente manipuladas, até se tornar confusão e perplexidade, eu sempre falo isso, né? Por exemplo, todo lugar onde, né, eles encontraram um termo que fazia menção à terra, por exemplo, né, mais uma terra específica, como Arca, como nós já falamos, como Admá, que nós já falamos aqui, como Ara, que é uma palavra aramaica, né, que se refere à arca, né, tudo eles traduziram para terra. E aí o quê? Quem lê não sabe sobre qual terra está sendo falada. Essa é a questão, com as traduções, né? Então, é preciso sempre consultar os textos hebraicos, né? E quem se propõe a falar sobre isso precisa conhecer a língua, porque não adianta, pegar um texto da internet, né? E dar uma de sabido, inteligente, né? Como se conhecesse profundamente a coisa, e sair falando que não conhece, o que não sabe, entendeu? Então, se fala, por exemplo, em Torá, nos textos hebraicos, aramaicos, ou então o cara pega um assunto lá do Alcorão, né? Do Alcorão, e fala sobre o assunto, mas se você perguntar, peraí, tá, mas no texto original arábico, né? Porque o Alcorão é escrito em arábico. Qual a palavra que foi usada e o que ela significa? A pessoa não vai saber responder, né? Porque o que acontece hoje é que tem, né, a internet deu facilidade, né, para muita gente aparecer como professor de alguma coisa, mas que de fato não é professor de nada. E aí cria mais confusão do que esclarecimento, do que clareamento, né? Não é
não é que as pessoas não têm direito de compartilhar aquilo, né, que eles agradam, do qual eles gostam, né? A questão é, a falta da identidade que a pessoa não tem, não sabe quem é, não descobriu ainda, não olhou para dentro, né? Então ela precisa vestir uma capa, uma aparência, um rótulo de alguma coisa, né? Porque é muito ruim viver nesse mundo sem saber quem é. E até então, né, a maioria das pessoas tinha uma única identidade, que era uma identidade religiosa, né? Porque quando a pessoa nascia numa determinada família, né, é o quê? Católica, cristã, evangélica, judia, né, muçulmana e assim por diante. Mas à medida que o mundo está expandindo, crescendo, aumentando, né, consciencialmente falando, e as pessoas começam então a descobrirem que foram enganadas a vida toda, e começam a sair para fora deste mundo religioso do qual elas emprestavam suas identidades, né? Elas começam então a se sentir vazias de tudo completamente, né? E o pior de tudo, sem identidade nenhuma, porque até então quando você conversava com uma pessoa, né? E ela expunha os assuntos dela e você os seus, né? Sempre em meio a essa conversa surgia a questão, a pergunta, né? Mas você é o quê? Cristão, católico, evangélico, judeu, espírita, muçulmano, né? Então, por exemplo, você vê por aí, né, mundo ufológico adentro, né? Inúmeras conferências e palestras, né? Onde as pessoas que vão palestrar, as que se propõem a essas palestras, né, sempre tem que manifestar uma identidade religiosa. Entendeu? Isso é horrível. Né? A pessoa sempre vai falar assim, apesar de eu ser, por exemplo, espírita, né, eu penso dessa forma. Ou apesar de eu ser cristão, ou apesar de eu ser evangélico, né, eu creio em OVNIs, ou coisa parecida. Então, isso já mascara o assunto. Você percebe que toda a informação que vai ser oferecida ali é uma informação que está passando por um véu religioso. E, em função disso, esse assunto já vem misturado, né, e já vem, então, né, com centelhas de falsidade, de coisa errada. Por quê? Porque passou pelo crivo de uma mente religiosa. Entende, pessoal? Certo? Introdução só. Então, vamos continuar, né? Então, a questão do intramundo, dos portais e tal. Então, dentro do texto hebraico, né, você tem nomes específicos para coisas específicas. É como no inglês, por exemplo, né? Se eu digo sky, né? O Clésio, por exemplo, que é bom de inglês, pode nos ajudar. Se eu digo sky, eu estou me referindo ao quê? Céus. Né? Porque a palavra sky é céus. Né? Mas céus o quê? Físico. Sky. Né? Por exemplo, nós tivemos uma máquina fantástica, né, de 1973 a 1979, orbitando o planeta, que era o Skylab. Né? Eu não sei quem pegou essa época, e principalmente a época da descida, da reentrada do Skylab. Né? Para mim, por exemplo, foi uma coisa muito marcante. Eu tinha 12 anos de idade, né? E eu ficava olhando para o céu, né? No dia em que o Skylab ia reentrar na atmosfera, ia queimar, né? Na atmosfera. Nossa, aquele evento ali na minha infância foi uma coisa, assim, estrondosa, um peso fantástico. Então, nós tivemos uma máquina que era chamada Skylab, laboratório, traduzido como laboratório espacial, né? Mas Skylab, laboratório dos céus. Porque céus físico é diferente de heaven. Heaven é céus espirituais. Ou então paradise, em inglês. Então, o hebraico, que é a base de tudo, você tem palavras específicas que dizem coisas específicas, apesar de que cada palavra hebraica contém em si 70 segredos escondidos, certo? Então tá. Então, voltando na questão, né,
do intramundo, dos portais, aonde, por exemplo, eu poderia encontrar uma informação que me desse uma base, ou então uma certeza criptológica de que realmente a Terra ela é oca, entre aspas, né, dividida por compartimentos, ou seja, dimensões, e que eu possa verificar esse assunto como acima ou além, né, do populacho mundial, né, ou do falastranismo mundial, porque hoje se fala muita coisa, né? Então você já tem escritos antigos que nós chamamos de dos livros que se encontram em livros antigos que nós chamamos Seforim Atikim, né? Por exemplo, como o Sefer HaZohar HaKadosh, né, o livro do Zohar, o livro do Esplendor, ou o Midrash com maiúscula, ou o Talmud, né? Eu já falei aqui várias vezes, por exemplo, que 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, né, os mestres do Talmud, né, já discutiam entre si, por exemplo, não lembro agora qual parte do Talmud, mas um certo trecho, acho que é em Talmud Rosh Hashanah, se não me engano, não estou certo, mas num certo trecho, né, onde um dos mestres, um dos sábios pergunta: o que Deus faz à noite? O que o divino faz à noite? O outro professor, o outro mestre, então responde e diz: ele cavalga um querubim. Na verdade, querubim é plural, tá, gente? Quer dizer, né, muitas criaturas, né? O singular é Heruv. Heruv. Ele cavalga um Heruv, né? Uma criatura luminosa e viaja por 18.000 mundos habitados para ouvir os louvores das Hayot, ou seja, das suas criaturas, dos seres que habitam esses mundos. E para conferir mais força ainda a isso, né, os mestres dizem, né, citando um dos Terrilim, um dos Salmos, o Salmo 104, né, que diz que o divino faz dos seus anjos ministros de fogo. E aí os mestres dizem assim: o que significa isso? Significa que há mundos onde os seres caminham como fogo. Em contraparte, há mundos onde os seres sopram como vento, né? E outros mundos onde os seres se parecem com água. Isso está gravado em livros com mais de 500 anos de idade. Certo? Muito bem. Então, voltando na questão, então, onde eu poderia, por exemplo, encontrar alguma coisa que me desse uma pista sobre a Terra e os seus compartimentos interiores? Sabe onde você pode encontrar uma alusão a isso? Na parábola ou na história de Noé. Isso mesmo que você ouviu, na história de Noé. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou clarear um pouquinho a coisa para você aqui. Né? O Sefer HaZohar HaKadosh, que eu citei aqui, né? O livro do Esplendor, que tem 2000 anos, e quando os mestres escreveram, né, o Sefer HaZohar HaKadosh, 2000 anos atrás, eles falaram de assuntos que eles já conheciam pela tradição oral, né, chamada Torá, né, Al-Pi, né, a Torá de boca a boca, né, a Torá oral. Eles falaram de assuntos que eles já conheciam, que eram transmitidos desde a tradição do Jardim do Éden. Cerca de, então, 3.000 anos antes. Então, 2.000 anos atrás, então, o Sefer HaZohar HaKadosh, né, o Pirkei de Rabi Eliezer, que é o capítulo do Rabino Eliezer, da qual nós já lemos muitos trechos aqui, né, já falavam de assuntos, né,
intramundo e extramundo. Né? Então, quando os mestres colocaram isso no papel, eles falaram de assuntos que eles já dominavam, que eles já conheciam, que já era transmitido de mestre para discípulo desde a tradição do Jardim do Éden. Né? Então, o Sefer HaZohar HaKadosh diz o quê? Né? Sobre a Arca de Noé, né? Que todo religioso acredita que era um barco de madeira. Okay? Todo religioso pensa isso. Né? O Sefer HaZohar HaKadosh, os mestres da Kabbalah, os mestres, né, da Derech Nistah, né, do caminho escondido, do caminho oculto, né, explicaram o que era a Arca de Noé. Né? Então, assim, a Arca é Malhut, isso está escrito no Zohar, tá? E Malhut é o nosso mundo. Malhut é o nosso mundo que é chamado Arca. Então, Noé, o Zohar fala isso, né? É chamado homem superior, o homem sobre a terra, que é Yesod, na árvore da vida. Ok? E aí diz o quê? Que Noé, então, ele vem de fora do mundo e entra na arca, que é o mundo, entendeu? Para preservar todas as espécies. E aí fala que a arca era um depósito de sementes, entre aspas, um depósito genético, que veio com Noé, não sabemos de que forma, talvez implantados centelhas, fragmentos de almas de todas as espécies que habitavam outro mundo, né? Implantados na alma de Noé, e ele entra neste mundo, né? E o Zohar diz que ele vai para um dos 7 compartimentos intramundo. Está escrito no Zohar isso, né? Bom, vocês lembram da história de Noé, né? Que Deus fala para Noé, constrói para ti uma arca de madeira de gofer, tal. Tudo isso são termos, são alusões, são códigos, né? E que tenha quantos compartimentos, né? Quantos compartimentos tinha a arca? 6 compartimentos, né? E depois, no final de tudo, né? Ainda diz, né? Faz uma janela, né? De tanto por tanto na arca. E aí diz a história de Noé o quê? Que de tempos em tempos ele ia lá, abria a janela e olhava por ela, né? E o Zohar vem e dá, como é que eu vou dizer? Qual a palavra que eu vou usar aqui? Eu acho que não tem como... dá uma pancada na nossa mente, na nossa consciência dogmatizada, e diz assim, essa janela na arca, já que a arca é o mundo, né? O que é a janela? Aí o Zohar, o Sefer HaZohar HaKadosh, diz que a janela era uma passagem para o Jardim do Éden, um portal. Caramba, e agora? Peraí. Né? Muito bem. Gente, olha só. Eu vou ler só um trechinho aqui, né? Para a gente ter uma base aqui do que eu estou falando para vocês, ó. Então tem aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, ó. Tá vendo? Vou usar isso aqui, ó. Dicionário Judaico de Lendas e Tradições. Dicionário Judaico de Lendas e Tradições. Eu tenho isso aqui há 18 anos. Tá? E aqui, nesse Dicionário Judaico de Lendas e Tradições, diz o seguinte, né? Arca de Noé, hebraico Tevá. Essa palavra Tevá, vou escrever para vocês aqui. Tevá, tá? Só aparece 2 únicas vezes em todo o texto hebraico da Torá. 2 únicas vezes. Essa palavra Tevá, que foi traduzido para arca. Tá? Arca. Essa palavra Tevá, ela só aparece quando trata-se da Arca de Noé, Tevat Noach, em hebraico, Tevat Noach, né? E a outra vez na qual esta palavra Tevá aparece é para falar do cestinho, na qual Moisés
foi colocado no rio Nilo. Não sei se eu já falei para vocês, tá? Mas o rio Nilo é uma alusão ao braço oriental da Via Láctea, que é chamado braço de Órion, que é onde se encontra a constelação de Órion, tá? Nilo, no hebraico da Torá, é chamado Nahar Ha-Yeor. Nahar Yeor, que significa rio de luz. Rio de luz, referindo-se, então, ao braço estelar espiral da Via Láctea. Então, o que é esse sexto? E quem era Moisés? Aí o Talmud vem e diz assim, né? Moisés é o sol, enquanto Josué é a lua. Ok. Então, o dicionário hebraico de lendas e tradições aqui diz o seguinte, ó. Arca de Noé, Tevá, né? Embarcação, entre aspas, né? Construída por Noé, por ordem de Deus, para salvar a si próprio e sua família e um par de cada espécie animal do dilúvio. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o Talmud tem uma parte que diz que para que o dilúvio tivesse início, né, deu 2 estrelas nas Pleiades. O Talmud fala removeu. Entenda, né? Que Deus removeu 2 estrelas nas Pleiades para abrir os portais e dar início ao dilúvio. Então, você imagina quanto tempo isso levou, né? Os milhares de anos até que isso acontecesse, né? E depois, para encerrar o dilúvio, diz que Deus, então, removeu 2 estrelas da Ursa e colocou nas Pleiades, né? E aí diz o Talmud, e é por isso que na Bíblia está dito isso, né? Que a Ursa olha para suas filhas todos os dias querendo-as de volta. Aí, numa época, 2000 anos atrás, né? Em que, entre aspas, não se sabia nada sobre estrelas, né? Os mestres já sabiam que as estrelas se movem. O que é hoje provado, né, pela astrofísica, né, pela astronomia, pela ciência, que as estrelas se movem. O nosso próprio Sol, né, se move pela galáxia e os planetas se movem, né, junto com ele. A nossa estrela anda, mas isso os mestres já sabiam 2000 anos atrás. Certo? Ok. Então, voltando aqui, né? Embarcação construída por Noé, né? Por ordem de Deus, para salvar a si próprio, né? A sua família, um par de cada espécie animal do dilúvio. Gênesis capítulo 6. A arca tinha 3 andares, né? O de cima era para os humanos, o do meio para os animais e o de baixo para o lixo, que está falando, tá? Embora haja, né, também outras ideias acerca da estrutura, tríplice. A claraboia, presta atenção aqui, ó, a claraboia, né, no teto da arca, Gênesis 6,16, era feita de uma pedra luminosa, já que o mundo estava obscurecido. Peraí. Né? Já que o mundo estava obscurecido por nuvens de chuva. E uma janela comum não seria suficiente. Né? O Midrash, o Talmud, o Zohar e o Pirkei do Rabbi Eliezer, né, fala que esta pedra luminosa era a energia que mantinha tudo aceso, que esta pedra luminosa era, na verdade, o Sipra Raziel Amalach, o livro do anjo Raziel, que era feito de safira e que continha todas as informações do universo, inclusive o curso dos cometas. Estavam registrados
nesse livro, e diz a Kabbalah que se alguém ousasse tocar nesse livro, poderia ser eletrocutado. Porque ele era uma coisa de energia. Como uma pérola com vida, que falava. Tá? Isso eu explico no meu artigo sobre Jonas e o Grande Peixe, que era uma máquina que engoliu Jonas. Tá? Com provas, evidências, não falatório. Né? Não invencionismo. Ok? Então, gente, a história de Noé, né? A arca, na verdade, é o mundo. E o mundo tem compartimentos. Aqui fala de 3 dimensões, então. Mas, na verdade, segundo todos os outros textos, né? Existem, então, 7 terras interiores. 7 terras interiores. Agora, ok. Dito tudo isso, toda essa introdução, para a gente poder ter uma base muito clara, né? Para o que vem agora, que é o texto que está lá no nosso blog, né? Deixa eu compartilhar aqui, Cléber, porque eu acabei esquecendo de compartilhar, né? Certo? Eu acho que é aqui, né? Se não me engano, deixa eu ver. Vamos ver se aparece aí. Eu acho que vai aparecer, eu acho. Né? Vamos ver. Vamos ver se aparece. Apareceu não, Clésio? Está mostrando a sua área de trabalho. Eu acho que eu compartilhei errado, então, né? Que estranho. Espera aí. Eu sempre esqueço como é que faz, Clésio. Espera aí um pouquinho. Eu acho que é aqui, né? Ah, eu acho que é aqui, ó. Certo? Vamos ver. Ah! Aprendi alguma coisa hoje. Então tá bom. Gente, ó, eu escrevi esse texto hoje de tarde. Né? O Clésio veio hoje, hein? Eu falei, é mesmo, né? Deixa eu escrever, então, o texto. Ele é gigante. Não vai dar. Não adianta. Não vai dar para a gente tratar desse assunto só hoje. Entendeu? Então, nós vamos ter que continuar. Então, quer dizer, nós já estamos em Marte, né? Tratando desses assuntos. Já tem 1 mês e meio quase. Né? Então, acho que dá para vocês verem aí. Não. Que a gente começa com esse texto aqui que diz o seguinte, ó. A existência da Terra interior não deve ser uma surpresa para ninguém. Esse conhecimento tem sido sabido há muito tempo em culturas antigas por milhares de anos, mesmo se expandindo pelos oceanos. Mesmo os antigos Hopis americanos, os índios, né? Hopis americanos nativos, sabem, conhecem esses lugares, as entradas secretas para eles. Né? Mesmo no domínio da ciência, houve alguns nomes famosos que abraçaram o que se tornou conhecido como a teoria da Terra Oca. Tais cientistas incluem, entre outros, Sir, né, o descobridor do cometa Halley, que, na verdade, né, quem falou desse cometa foi um rabino no Talmud, 2000 anos atrás, inclusive com o periélio dele, né, o tempo orbital dele, que era de 70, mais ou menos, anos, né, antes de existir Edmund Halley. Né? A existência da Terra interna, né, ou Terra interior, ou Oca, é muito mais do que uma mera declaração teológica feita pelos sábios da Torá. Houve numerosos encontros entre os seres humanos nas superfícies e os numerosos outros tipos de vida que habitam os reinos interiores. Nem todos esses encontros foram benignos. Nossos sábios, né, esboçaram que a Terra interna é realmente dividida em 7 seções, que em hebraico recebem o nome de Sheva Atzot. Sheva é 7. Atzot é plural de Aretz, né? É o plural feminino de Aretz, né? Que é, então, terras. Então, Sheva Atzot, 7 terras. São enumerados em detalhes no Zohar Sagrado. Enquanto alguns dos modernos rabis querem descrever que o Sheva e Atzot, como sendo todas as massas terrestres aqui na superfície.
Aqueles que proclamam isso estão fazendo de forma falsa. Eles estão lendo eles não estão lendo o que nossos sábios ensinaram, ou estão mentindo sobre o que os nossos sábios ensinaram. Né? O Jardim do Éden é dito ser apenas um dos muitos locais na terra interior. E o Zohar ensina que foi aqui que Adão se materializou. Presta atenção à palavra que está sendo usada aqui. Materializou na terra. Era o domínio mais central, o Éden, né? Na terra interior, e da qual ele foi, então, deportado depois. Na verdade, a história de que Adão foi expulso do Éden é o contrário, tá? Diz que Adão expulsou o divino do Éden, e não o divino que expulsou Adão do Éden, né? A tradução não está correta. Mas ok. Então, digamos assim, que Adão se deportou do Éden. Né? Foi em outros domínios, na terra interior, que ele viveu, e nós já falamos sobre isso, né? E foi numa das 7 terras intramundo que Caim e Abel nasceram. Né? E aí eu falo, né, que isso poderia até ter sido em Marte, uma vez que, se há portais que levam e conduzem para os mundos, para os reinos dos mundos interiores, há portais que conduzem, então, destes reinos dos mundos interiores para, então, os outros mundos. Né? Então, foi afirmado que Adão deixou inúmeras outras progênies, né? Filhos, em toda a terra ao longo dos séculos de sua vida, e foram 930 anos. Só que esses 930 anos, né, não são contados no tempo terrestre que nós conhecemos hoje, porque Adão era uma alma gigantesca, e em função dele ser uma grande alma, o tamanho da sua alma também influenciava a passagem do tempo. Então, um dia de Adão era como milhares de anos dos nossos hoje. O Zohar diz que muitos que escaparam da destruição da Torre de Babel, presta atenção nisso aqui, isso aqui ninguém fala, entendeu? Tem gente que fala tudo sobre a Torre de Babel, mas tem gente, por exemplo, né, semita, né, que não quer dar crédito à Torá, que é na Torá que esse assunto aparece, né, que não fala, né, da onde que surgiu o código Torre de Babel, que em hebraico é Migdal Bavel, e que vem do aramaico assírio Bab-Ilu, que significa portal de Deus. Em hebraico, Babel é confusão. Em aramaico assírio, né, siríaco, se não me engano, Bab-Ilu é portal de Deus. Aí o pessoal antissemita, né, que usa o WhatsApp, que usa ICQ, que são tecnologias que surgiram, né, graças aos israelenses, né, fazem transmissão usando isso, ganham dinheiro usando isso, mas querem ser antissemitas. Né, não querem dar o crédito àqueles que providenciaram essa tecnologia para o mundo. Né, então, o Zohar diz que muitos dos que escaparam da destruição da Torre de Babel fizeram isso se mudando para os intramundos. Eles fugiram da destruição, entrando pelos portais e indo se esconder nos mundos interiores. Ok? Então, continuando, né, essa questão, né, os intramundos foi explicado como sendo o domínio, né, dos anjos caídos, os Efilim, mencionados no Gênesis, capítulo 6. A terra interior também é o domínio de muitos animais que há muito consideramos mitológicos, como o unicórnio, né? Dizem que o unicórnio existe no Jardim do Éden. A fênix, o minotauro, o centauro e o dragão da Terra Oca foram revelados como existindo em muitas formas e tamanhos diferentes. O que nós chamaríamos de gigantes, ou como escreveu e publicou o autor do Senhor dos Anéis, alguns são pequenos, né? A qual
né, J.R.R. Tolkien, né, chamou de hobbits. Na verdade, até mesmo foi explicado como ser uma espécie de ser humano com duas cabeças, inclusive. Esses são os filhos de Caim. E nós falamos sobre isso na semana passada, e demos até o nome deles, né? Castimon, vocês se lembram disso? Né? Todas essas coisas são proclamadas pelos nossos sábios como fisicamente reais. E o Zohar afirma que o Jardim do Éden é um verdadeiro lugar físico existente no interior do planeta. Deixa eu voltar aqui para o chat, antes de continuar aqui. Né? A Cristiane está falando assim, todas as tecnologias rastreadas vão sempre chegar a algum israelense, né? Ok. Fala, Clécio, já quer que termina? Não? Peraí, meu filho. Aguenta, peraí, só um pouquinho. Eu ia falar de uma pergunta aqui da Mirella. Manda. Ela pergunta o seguinte: se Moisés é o sol, não existiu? Moisés físico? Não, existiu Moisés físico. Porque assim, olha, todos os eventos físicos estão conectados com eventos celestes. Sorra fala isso. O Caibalion, né? E a Tábua de Esmeralda dizem a mesma coisa. O que dizem? Assim como é acima, é abaixo. Tudo que acontece abaixo, acontece acima. E tudo que acontece acima, acontece embaixo. Então, todo evento físico está conectado com o evento celeste. E todo evento celeste está conectado com o evento físico. Ok? Tá? Vou falar aqui, né? Voltei para o chat para encarar vocês aqui e dizer o seguinte, né? Que o Zohar, né? Quando ele fala dos intramundos, né? Que esses mundos da Shevar Sot, né? Esses mundos interiores, né? Nestes mundos interiores existem céus com estrelas e planetas. Há 2000 anos. Indicando que eles são de ultra e eu queria deixar para vocês um pensamento aqui, né? Que nós olhamos para o céu à noite, nós vemos estrelas, vemos planetas, ok? De dia nós vemos o sol, algumas vezes a lua aparece durante o dia, certo? E será que não ocorreu a nenhum de nós que nós poderíamos estar num destes intramundos? Olhando para os céus que existem neste compartimento intramundos, e se estivéssemos de um desses intramundos, como se chamaria este mundo na qual a nossa Terra, então, é um dos mundos, né, que orbitam esse intramundo? Ok, gente? Vou voltar aqui, Clésio. Espera aí. Não me expulsa não, amigo. Esse negócio de expulsar os outros tá errado, viu? Certo? Não faz isso não. Aguenta aí. Então, assim, olha. Então, aqui, terminando aqui, ó, no jardim, Zohar afirma que existem inúmeros palácios. Isso indica que o jardim não é uma mera localização botânica. Um domínio construído semelhante a uma cidade moderna. O que nós temos hoje não beira a tecnologia que existe no Jardim do Éden. Tá? É por isso que eu disse que aqueles OVNIs que destruíram o Falcon 9 no ano passado não vieram de fora do planeta. Vieram de dentro. Regiões do nosso mundo. E tinha alguma coisa naquele foguete secreta
que nós saibamos, que de alguma forma, né, talvez fosse prejudicial não só ao nosso mundo, mas também aos intramundos. E eles foram lá e destruíram aquele foguete. Isso é visível nos filmes, né, do lançamento, né, do Falcon 9. Ok? Então, assim, né, em um desses palácios, né, é chamado Palácio do Messias. E o Zohar ensina que o Messias reside lá, no intramundo, no Jardim do Éden, num lugar chamado Linha do Pássaro. Tá? E que a partir daquele local ele recebe seus poderes e habilidades que estão acima dos homens mortais. Também diz que é no interior do jardim, né, que o Messias se dirige para a terra exterior. De geração em geração ele aparece no mundo para apontar o caminho para a iluminação, vestido na forma de uma pessoa comum. Ok? Aí, olha, vamos falar para as entradas para o Jardim do Éden, né? Há um grande mistério escondido na história da Torá sobre o enterro de Sara, né? Esposa de Abraão. Não sei quem lembra da história. Que Abraão comprou um campo, né? Em Efron, alguma coisa assim, onde tinha uma caverna. Tá? Hoje fica lá em Hebron. Então esse mistério não é apenas mais uma lição religiosa, mística, filosófica, mambo-jambo, né? Como diz o americano, né? Chata que nos faz querer bocejar. Não. Esse mistério é sobre uma realidade geológica geográfica falada há séculos na literatura da Torá e que ecoou na literatura de inúmeras culturas de todo o mundo, incluindo, né, Jules Verne em Viagem ao Centro da Terra. Ok? Muito bem. O que estou falando é que o Jardim do Éden é um verdadeiro lugar físico e o segredo de sua localização é real. Então, onde está o Jardim do Éden? Né? É a pergunta que você deve fazer. Né? E quem está morando lá agora? Para responder essas perguntas, vamos aprofundar na investigação da Torá no momento da morte de Sara até o lugar do seu enterro. Né? A dupla caverna de Macpelá em Hebron. A história da Torá é bem conhecida. Sara, a amada esposa de Abraão, mãe de Isaac, morre na idade de 127 anos. Abraão, rico como ele era, ainda não possuía nenhuma propriedade em sua pátria recém-adotada, que em seguida ia ser chamada Canaã, hoje Israel. Né? Naqueles dias não haviam cemitérios, os mortos eram geralmente colocados em cavernas, que eram seladas e protegidas como túmulos familiares. Abraão procurou comprar tal caverna para sua herança familiar, onde mais tarde ele seria enterrado ao lado dos seus filhos e netos. Né? A caverna dos patriarcas, hoje conhecida, chamada assim, né, em Hebron, ainda é um lugar venerado até hoje. Agora, de todas as cavernas que existiam na região, por que Abraão escolheu esta especificamente, conhecida como Macpelá? Enquanto o texto da Torá escrita não aprofunda a questão, a tradição oral que remonta a esses dias nos traz enormes detalhes, sem os quais muito da Torá escrita nunca seria entendida. A Torá oral proclama uma história repetida em muitos comentários da Torá, de acordo com a lenda do Midrash, que pode ou não ser histórica, né? Abraão estava cuidando das ovelhas um dia, quando uma delas se desgarrou, fugiu. Ele a seguiu pelas colinas e entrou numa caverna. Ao entrar na caverna, Abraão foi dominado pelas fragrâncias doces vindas do fundo da caverna. Ele entra mais para o fundo e, para sua surpresa, ele descobre que há uma segunda caverna dentro da primeira. Né? E que dentro dessa segunda caverna estavam enterrados um homem e uma mulher, cujos corpos não haviam se decomposto. Impressionado com isso, Abraão ora a Deus pedindo por resposta. Lugar, quem estava enterrado lá. Enquanto ele estava falando na oração dele, o corpo masculino então se sentou e começou a falar dizendo a Abraão que ele era Adão e que esta caverna é um caminho de entrada para o Jardim do Éden.
Esta caverna era a caverna de Macpelá, e esse episódio era o motivo pelo qual Abraão especificamente desejou adquiri-la para o seu próprio túmulo, para os seus entes queridos, e então esta é a história. Agora, né, tem outro segredo aqui, né? Por que o corpo de Adão e Rava não havia se decomposto? Possivelmente em função da energia vinda do Jardim do Éden, que passava por uma fenda dentro da caverna. Ok? Né? Ele especialmente desejou adquiri-la para o seu próprio túmulo e para os seus entes queridos. Então, esta é a história. Agora, nos deixe colocar, né, a legenda de lado, né, e fazer as perguntas necessárias aqui. Se houver alguma legitimidade, né, para Macpelá ser o caminho de entrada para o Éden, como isso é fisicamente possível? Né? Jardins são colocados onde as árvores crescem e a flora floresce. Mas esses exigem a luz do sol para que eles cresçam. Todos sabemos que as cavernas são buracos na terra, algumas bastante profundas, algumas indo quilômetros e quilômetros de terra dentro. E ainda, o que todas elas compartilham em comum é que estão profundamente subterrâneas, sem qualquer exposição à luz solar. Né? Não se pode ter um jardim crescendo em uma caverna. Né? Como então a caverna de Macpelá é o caminho de entrada para o Jardim do Éden? Portal. Portal. O que diz o texto? Que quando Adão saiu do Éden, Deus colocou um queruv, uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, e a árvore da vida ficava no centro do Éden. Ok? Então esse Heruv pode ser um portal. Ok? Ok, Clésio, espera aí, ó, marca aí. Onde nós estamos aqui, né? Ok. Marca onde nós estamos aqui. Nós estamos aqui no parágrafo, né, da explicação do Jardim do Éden. Na entrada do jardim, até a parte do portal, né? É isso aí. Gente, queria agradecer aqui o pessoal do chat. Quer falar com eles um pouquinho? Pode falar. Por favor, eu vou pedir encarecidamente, gente. Não me venham com terra plana aqui. Pelo amor de Deus. Não me venham com terra plana. Tá bom, Clécio, fala aí. Ok, queria agradecer aqui ao Igor 33, a Cristiane Carlotto, Dorama, Universo dos Mistérios, Ketion. A Ketion já fez algumas lives comigo aqui, viu? Ela é lá de Portugal, tem bastante coisa, ela tem um conhecimento bom de esoterismo, né? Uma outra área da ufologia, mas Ketion, bem-vinda. Uhum. Paula Tejano. Poxa, é sacanagem. Leonardo Ribeiro, Eduardo Altafim. Só um pouquinho de pá, que eu tenho que dar um jeito aqui em alguém que me trollou aqui. Esse aqui é demais, né, cara? Mas enfim, Lino Link. Eu não vi nada, então. Tá certo, acontece, né? A gente está ao vivo, às vezes acontece coisas assim. Laila Fabiana. Fazer o quê, né? Deixa eu ver, Tiago Araújo, obrigado aí pela presença. O Júnior está falando aqui que Noé seria uma figuração da Sefirah Yesod? Sim, de acordo com o Zohar, chamado Homem Superior. Vai fundo, Clésio. Eu não quero esquecer ninguém, mas obrigado à participação de cada um de vocês aí. Se eu não falei alguém, me desculpe, mas queria agradecer a cada um pelo apoio ao canal, pelo compartilhamento. Queria lembrar que o Deepak está aqui com a gente todas as quintas-feiras para falar sobre este tema, né, que é muito importante, a criptoufologia. E é muito importante mesmo a gente ter acesso a esses conhecimentos que por muitos anos ficaram guardados, escondidos, né,
porque a gente não tinha a internet para nos ajudar com essas informações e com pessoas que trouxessem essas informações, né? No caso do Deepak, que tem um conhecimento amplo mesmo. Deepak, eu não estava focado em você na hora que você mostrou o livro, mostre novamente para o pessoal ver. Torá. Eu nem cheguei no cerne do assunto ainda. Então, semana que vem, vamos continuar com esse assunto. Nem deu para riscar a superfície. Deepak, deixa eu responder as perguntinhas aqui, peraí. Tá certo. Posso ir? Posso? Então, aqui, olha, o Leonardo Alves está perguntando assim, eu sei que é meio fora do assunto, mas os seres de luz estão em algum plano com as crianças índigo? Nós fizemos uma live sobre isso, o Leonardo, chamada Ixim, os humanos angélicos. E a resposta para isso está nesse assunto, nessa live que nós fizemos, e cujo assunto está no nosso blog. Se você procurar no nosso blog, você vai achar lá Ixim, os humanos angélicos e o segredo dos índicos está lá. A Mirella e o Hércules estão perguntando o seguinte, que, né, que quando eu fui para Israel, se foi possível entrar, seria possível entrar na caverna de Macpelá. Bom, eu não fui a Hebron, não deu para ir, né? Mas eu sei que você só pode ir até, né, onde estão os túmulos, né, dos patriarcas. Além disso, você não pode passar, né? Também não se sabe, né, se o atual governo israelense conhece a entrada para a segunda caverna que tem lá dentro. Não sabemos, e se sabe se estão escondendo isso. Nós temos que lembrar que todos os governos do mundo são governados por políticos, né? E que políticos, em qualquer lugar do mundo, são a mesma coisa, né? Mentirosos para dedéu, né? Para não falar outra coisa. Certo? Então, vai, Clésio. Sim, Deepak, eu queria agradecer a sua presença aqui, é sempre importante. Fale um pouco do seu canal, do seu trabalho, fique à vontade. Mas já sabe, né? Tá aí o canal, né? Já sabe que eu sou escritor, sou autor de 16 livros publicados. Vocês vão encontrar meus livros lá no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Né? Já estou trabalhando, né, em mais 5 livros, mas, na verdade, eu tenho 10 livros para escrever. Né? Aliás, todos já estão começados, inclusive. Né? E, então, basicamente, o trabalho é esse. Eu sou especialista em criptologia hebraica, todo mundo já sabe, né? Que a especialidade são os códigos da Torá, e esses assuntos, né, que ficaram escondidos por tanto tempo, né? E para compartilhá-los, né, com a humanidade. Basicamente isso, né? O que eu vou falar para vocês? Comprem livros? Comprem livros. ajuda a gente a continuar com o trabalho. É isso aí, Deepak. Eu queria lembrar o pessoal que logo mais vamos ter o Madrugadão. Para quem gosta de ficar acordado até tarde, terá vídeos até amanhecer, com a participação do chat, para vocês poderem conversar à vontade. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês pela participação. Você que chegou agora, volte o vídeo depois para ver desde o começo. E, mais uma vez, obrigado a cada um. E até a próxima live aqui no canal Alienates.